tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho, eu já vou deixar aqui bem claro que conversar quer dizer que eu vou dar a minha opinião, que eu vou falar o que eu acho, e aí vocês estão totalmente abertos para escrever nos comentários a opinião de vocês. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre se existe assistente social de direita. Porque eu já vou falar aqui assim, deixando várias coisas bem claras, que é uma conversa, que estou aberta a opiniões, que o que eu tô falando aqui não quer dizer que está super errado ou super certo. Então vamos com calma. E por que eu tô falando isso, né? Porque quando entra em política, ainda mais nos dias de hoje, que as coisas estão bem latentes, sabe? É pelo menos pra mim, considerado um tema um pouco polêmico, porque envolve política e tem todo o contexto atual que a gente está vivendo, então a gente tem que meio que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, né? Mas hoje eu vim aqui conversar com vocês se existe assistente social de direita, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou apresentar aqui algumas coisas, e aí eu quero que vocês comentem a opinião de vocês aí embaixo, se vocês concordam, se vocês não concordam e o porquê, né? Não é só falar sim ou não, mas sim deixar a opinião aí de vocês. Eu acho muito importante a gente ter esses debates assim, porque a gente consegue construir uma opinião e isso ajuda muito a gente, né? Porque assim, ficar em cima do muro não dá, ainda mais nos dias de hoje. Então vamos lá, por que eu decidi fazer esse vídeo, né? Porque, principalmente por conta do cenário político atual que a gente vem vivendo ao longo desses 4 anos nesse mandato do Bolsonaro, né? Então, primeiro eu vou começar explicando. Não, na verdade, primeiro você já deixa o like aí, se inscreve no canal e segue lá no Instagram, tá? Que é @Julie12Larissa. Lá tem vários conteúdos de serviço social também, assim como aqui no YouTube. E, bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é direita e esquerda, porque tem muita gente que não conhece, eu mesmo não sabia. Fui saber mais quando eu entrei na faculdade de serviço social, que eu faço serviço social na Unifesp, tô no meu 6º período. E eu fui saber mais disso porque serviço social é um curso, né, que demanda você saber dessas coisas políticas, porque o assistente social ele trabalha com políticas públicas, então você, querendo ou não, vai acabar aprendendo um pouco mais das questões políticas e tudo mais, né? Então, assim, pra começar, eu separei um texto aqui que eu tava lendo sobre direita e esquerda, né, o que é cada um, e eu vou ler aqui pra vocês porque eu acho que assim fica bem mais fácil do que eu tentando explicar o que é direita e o que é esquerda, tá? Então eu vou ler aqui e aí eu vou deixar pra vocês o link dessa fonte, né? Aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem ler depois e tudo mais. Eu vou ler só uma partezinha, então bora lá. Então, o site é Estado de Minas e o nome do texto, né, o título, se chama Direita e Esquerda. Entenda o que cada um significa. E aí já começa falando das eleições de 2018, né? Então, bora lá. Nas eleições de 2018, o Brasil assistiu a uma onda de debates agressivos, especialmente nas redes sociais, que se dividiam entre dois lados, o de esquerda e os de direita, associados pela maioria aos partidos PT, PDT, PSOL e PSL, PSB, enfim, várias coisas aqui. Definir um posicionamento político apenas pelo viés partidário pode ser uma armadilha repleta de clichês, já que essa divisão não reflete a complexidade e as contradições da sociedade. O fato é que não existe um consenso quanto a uma definição comum e única de esquerda e direita. Existem várias esquerdas e várias direitas. Isso porque esses conceitos são associados a uma ampla variedade de pensamentos políticos. As ideologias esquerda e direita foram criadas durante as assembleias na França no século XVIII. Nessa época, a burguesia procurava, com o apoio da população, especialmente os sans-culottes, isso daqui é mais uma parte histórica, diminuir os poderes da nobreza e do clero. Essa era a primeira fase da Revolução Francesa. Com a Assembleia Nacional Constituinte, montada para criar a nova Constituição, as classes mais ricas não gostaram da participação das mais pobres e preferiam não se misturar, sentando-se separadas do lado direito. Por isso, o lado esquerdo foi associado à luta pelos direitos dos trabalhadores e o do direito ao conservadorismo e à elite francesa.
Dentro dessa visão, ser de esquerda presumiria lutar pelos direitos dos trabalhadores e da população mais pobre. Já a direita representaria uma visão mais conservadora ligada a um comportamento tradicional que busca manter o poder da elite e promover o bem-estar individual. Com o passar do tempo, as duas expressões passaram a ser usadas em outros contextos. Atualmente, por exemplo, os partidários que se colocam contra as ações do regime vigente, que é a oposição, seriam entendidos como de esquerda, e os defensores do governo em vigência seriam a da ala da direita. Embora os dois lados realizem reformas, uma diferença seria que a esquerda busca promover a justiça social, enquanto a direita trabalha pela liberdade individual. Após a queda do Muro de Berlim, que pôs o fim na Guerra Fria, um novo cenário político se abriu. Por isso, hoje, as palavras esquerda e direita parecem não dar conta da diversidade política do século XXI. Isso não quer dizer que a divisão não faça sentido, apenas que esquerda e direita não são palavras que designam conteúdos fixados de uma vez para sempre. Podem designar diversos conteúdos conforme os tempos e as situações. No Brasil, essa divisão se fortaleceu no período da ditadura militar, onde quem apoiou o golpe dos militares era considerado de direita e quem defendia a instauração de um regime socialista baseado nas ideias de Karl Marx, de esquerda. Com o tempo, outras divisões apareceram dentro de cada uma dessas ideologias. Hoje, os partidos de direita abrangem conservadores, democratas cristãos, liberais e nacionalistas, e ainda o nazismo e o fascismo na chamada extrema-direita, porque, assim, precisamos falar sobre isso atualmente, que, gente, está muito forte, isso é muito assustador. Ok. Na esquerda, temos os social-democratas, progressistas, socialistas democráticos e ambientalistas. Na extrema esquerda, temos movimentos simultaneamente igualitários e autoritários, como movimentos operários e comunistas, pelo fim da propriedade privada. Mas, basicamente, ser de direita, você teria um caráter mais conservador, mais tradicional, sabe? Então, assim, família tradicional brasileira e tudo mais. E uma coisa que fala aqui é bem-estar individual. Então, traz toda essa questão do individualismo e tudo mais. E aí, a gente já consegue associar a gente consegue associar com o capitalismo, porque tem toda aquela defesa da propriedade privada, do individualismo das pessoas e tudo mais. Então, tá. E aí, no de esquerda é algo mais liberal, digamos assim. Então, traz mais as lutas, a questão da justiça social, né? Algo mais social mesmo. E tem também a relação com a classe trabalhadora. Então, traz toda essa perspectiva de direitos e de luta e tudo mais. Então, a parte da direita gosta das coisas como estão, sabe? Tipo, é tradicional, não gosta que as coisas mudem, e já a esquerda é mais flexível. O liberalismo não significa necessariamente conservadorismo moral. Na raiz, o adjetivo liberal é associado à pessoa que tem ideias e uma atitude aberta ou tolerante, que pode incluir a defesa de liberdades civis e de direitos humanos. Já o conservador seria aquele com um pensamento tradicional. Na política, o conservadorismo busca manter o sistema político existente. Direita e esquerda também tem a ver com questões éticas e culturais. Avanços na legislação e direitos civis e temas como casamento LGBT e legalização das drogas e aborto são vistos como bandeiras da esquerda, com a direita assumindo a defesa da família tradicional. Outro tema fundamental é a visão sobre a economia. Os de esquerda pregam uma economia mais justa e solidária, com maior distribuição de renda e interferência do Estado. Os de direita seriam associados ao liberalismo, doutrina que na economia pode indicar os que procuram manter a livre iniciativa de mercado e os direitos à propriedade particular. Agora eu já vou partir para o tópico sobre o assistente social, se existe um assistente social de direita, e aí eu vou falar para vocês o meu ponto de vista e o porquê do meu ponto de vista, e aí vocês comentam a de vocês aí. Então bora lá. Quando a gente fala de assistente social, vem todo um conjunto junto com o assistente social, né? Porque a gente aprende bastante coisas na faculdade, porque o que o assistente social ele vai fazer, né? Qual é o objetivo dele na profissão? É viabilizar os direitos da população. Só que no momento que a gente vive, a gente está vivendo vários desmontes de direitos, vários cortes de direitos. Por quê? Porque isto é necessário para o capital. Quanto menos direitos, melhor para ele, porque
todo o sistema gira. Quando a gente fala sobre assistente social, já tem toda aquela carga histórica de associação com a igreja, que a igreja é o quê? É conservadora. Então, isso lá no passado, tá? Na história do serviço social. O serviço social, ele nasceu na igreja, então ele tinha todo um caráter conservador, assistencialista. E aí, conforme foi passando o tempo, ainda que algumas pessoas associem o assistente social com um viés assistencialista, né? Um viés da igreja, ele quer ajudar as pessoas, ele gosta de fazer caridade, essas coisas assim. Embora ainda haja essa associação que está completamente errada, a gente tem que entender que no momento atual, que conforme foi passando os tempos, o serviço social foi se modificando, né, devido à conjuntura e tudo mais. Inclusive, a gente consegue compreender isso melhor quando a gente vê os códigos de ética, porque são 5 códigos de ética do assistente social. E aí a gente consegue ver conforme ele foi mudando devido ao tempo, e tem vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards. O assistente social, ele não tá vinculado com a igreja, tá? Ele não é mais vinculado com esse conservadorismo da igreja e tudo mais. Já foi um dia, mas hoje não é mais. Então, no serviço social, na faculdade, né, a gente vai entendendo, a gente vai estudando a sociedade, o sistema vigente, tudo mais, a história. E a gente vai compreendendo que o sistema atual, que é o sistema capitalista, não é benéfico para a classe que a gente atende, que é a classe trabalhadora, a classe que necessita de uma assistência social. Por quê? Por vários motivos. Porque o capitalismo, ele preza o lucro, né, a acumulação, e para ter acumulação, alguns precisam ganhar mais, outros precisam ganhar menos. Então tem a questão da desigualdade social, que é necessária no capitalismo, para o capitalismo continuar rodando, né? A classe trabalhadora, né, ela sempre veio lutando pelos seus direitos, por conta da gente pensar lá, da Revolução Industrial, que os trabalhadores na classe operária sofriam péssimas condições de trabalho, tinha bastante acidentes de trabalho. A classe operária se juntar e reivindicar direitos é algo que era muito necessário na época e ainda hoje. Direitos, inclusive, que foram dificilmente dados, sabe? Foram dificilmente dados à classe trabalhadora, porque não é o objetivo, a classe burguesa, que é a classe dominante, né? Que detém os meios de produção e tudo mais, ela não gosta dos direitos porque isso afeta em todo o sistema e tudo mais. Porque, assim, se você não tem direitos, você vai ser cada vez mais explorado e tudo mais, e isso é benéfico para o capital e traz mais acumulação. A classe burguesa acaba tendo uma repulsa nos direitos porque eles atrapalham o objetivo, que é a acumulação. E aí chega a conjuntura da Constituição de 1988, que é considerada uma Constituição, que é conhecida, né, como uma Constituição cidadã, porque dá vários direitos. Então, direitos fundamentais do ser humano, ter acesso à educação, à saúde e tudo mais, o que antes, principalmente a saúde, por exemplo, não era... não tinha acesso, só tinha acesso quem pagasse. Então, a saúde era uma propriedade privada, digamos assim, sabe? Era uma esfera privada que você tinha que pagar, você tinha que contribuir para você ter acesso. Só que aí, a partir dessa Constituição, esses direitos vem sofrendo, né, na verdade, vem sofrendo vários ataques, porque tem uma coisa chamada neoliberalismo. A questão do Estado mínimo, enfim, várias coisas. E depois dessa época, o neoliberalismo vem ganhando muita força, e com ele ganhando força, a gente vai perdendo direitos. Então, uma coisa que vem sendo super atacada ao longo do tempo é a previdência social. Então, a questão dos direitos trabalhistas, né, direitos previdenciários, tem a questão da saúde também, porque existe uma coisa chamada mercantilização, ou americanização perversa, é um termo mais específico de um autor que eu tô estudando, mas é o que eu não lembro agora. Mas é basicamente você pegar setores que são públicos e transformá-los em setores privados. Então você vai sucateando a saúde, por exemplo, para ela ficar péssima e as pessoas criticarem e não gostarem, para aí a gente dar a solução. Sabe qual é a solução? Vamos privatizar. Então a gente acaba privatizando aquele serviço que antes era público, porque
se apropriar daquela esfera pública é benéfico para o capital, porque aí a saúde vai se tornar um mercado. Então só vai ter acesso à saúde quem tiver, quem contribuir, quem tiver condição de pagar. Então você transforma uma esfera pública em uma esfera privada. Por isso, inclusive, que a questão da privatização é ruim e tudo mais. Eu quero fazer um vídeo específico só falando sobre a privatização, porque eu acho que é um tema super pertinente que a gente precisa conversar sobre isso. O que eu quero falar com tudo isso, né? Porque falei e vamos agora chegar no ponto. Com tudo isso, e atualmente a gente tá em um governo que é um governo de direita, um governo conservador, então família tradicional brasileira, Deus acima de tudo, né? Essas coisas assim. Então a gente já vê que é um caráter super conservador. Que inclusive ele foi eleito e isso foi bem preocupante. E aí a gente chega no ponto da relação com o serviço social e com a direita. Porque, infelizmente, tiveram assistentes sociais que votaram no Bolsonaro e isso é muito preocupante. Então, quando você tá lá se formando, né, você tá na faculdade se formando para ser um assistente social, você aprende várias coisas e principalmente como a sociedade se estrutura, como a sociedade, como ela é, entendeu? Então, você vê que há uma divisão de classe, então tem a classe burguesa, tem a classe dos trabalhadores, enfim, todas essas coisas. E você vai trabalhar diretamente com os direitos sociais, com o direito da população. Direito esses que vêm sendo paulatinamente destruídos, né? Então, se você trabalha com os direitos da população, você, juntamente, defende esses direitos, né? Porque você entende que esses direitos são necessários para a população e você entende que esses direitos são importantes porque você aprende na faculdade sobre a questão social, sobre a desigualdade social, enfim, várias dessas coisas sobre o trabalho, né, o mercado de trabalho, como ele funciona, como ele é bem explorado como a força de trabalho da classe trabalhadora, né? Ela é constantemente explorada e quanto mais explorada, melhor. E aí a gente já entra em vários tópicos, como a questão, né, da privatização dos setores públicos, a questão do desemprego, enfim, todo esse mundo de coisas. E você entendendo isso, como um assistente social, você vê o quão os direitos são necessários, o quão os direitos são importantes. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que não tem como votar em uma pessoa que não defende esses direitos. Pelo contrário, que só quer tirar. A questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial era para ser R$200, que o Bolsonaro só queria dar R$200. E aí foi para 600, o que ainda é pouco. Mas ok. E aí o pessoal tava tudo feliz e falando auxílio do Bolsonaro. Gente, não é auxílio do Bolsonaro, é obrigação do Estado dar uma assistência em casos de calamidade pública e tudo mais. 600 mil mortes, a questão da fome, o Brasil voltou à fome. Então, assim, são várias conjunturas que quem vem sempre sofrendo sempre é a classe trabalhadora. E você, como assistente social, você tá ali trabalhando, você tá ali lutando diariamente para dar esses direitos dessas pessoas que tanto precisam, né? Assistência social para quem necessitar. Então, quando você se depara com uma assistente social que vota no Bolsonaro, que ele, sabendo tudo que ele defende e a questão que ele é de direita, né? Agora ele tá sem partido, eu acho, né? Partido neutro, não sei. Mas no começo ele era super conservador e tava muito claro isso. Então quando você vota nele, acaba sendo meio hipocrisia. Você fica tipo, é muito contraditório, entendeu? Você trabalha com uma população que precisa dos direitos delas, que os direitos vêm sofrendo, você sabe a necessidade dos direitos, e aí, ao mesmo tempo, você tá votando em uma pessoa que quer acabar com esses direitos, que não defende a classe trabalhadora, as pessoas, que só defende o próprio umbigo. A gente tá na pandemia, tá todo mundo morrendo, sobretudo a classe trabalhadora, porque quem está na linha de frente.
E essa classe trabalhadora, ela não pode ficar em casa, porque senão não tem comida e tem que sair, enfim, várias coisas, né? E assim, você tá defendendo uma pessoa que não tá nem aí pra classe trabalhadora, só tá defendendo interesses próprios. Isso é muito preocupante devido a todo o peso que um assistente social tem, né? E eu queria falar um pouco disso porque as eleições estão vindo aí, gente, pelo amor de Deus, não cometam o mesmo erro que foi cometido na última eleição. Porque, assim, a coisa tá muito difícil, está claramente difícil, a questão das vacinas que demoraram, 600 mil mortes, enfim, eu posso dar aqui várias questões, né, que acho que todo mundo já sabe aí o que tá acontecendo. E, assim, não tem como votar no Bolsonaro. E aí, quando a gente entra nessa questão de política, é até complicado, porque a política no Brasil, ela tá sempre direita e esquerda, sabe? Ou é PT, ou é não PT ou Bolsonaro. Essas próximas eleições, né? Vamos falar das eleições. Essas próximas eleições vai ser ou Lula ou Bolsonaro. Lula, não sei se ele vai se candidatar, mas enfim, ou PT ou Bolsonaro. E aí o Bolsonaro vai ficar, não, gente, PT não dá PT, né? E aí o PT vai falar, gente, não, pelo amor de Deus, não dá Bolsonaro, né? Então, é até muito difícil a gente falar de política, porque acaba que se você não votar em um ou em outro, o seu voto vai ser meio que anulado, porque as outras, as pessoas estão muito nesse choque de ou isso ou aquilo, sabe? Então, por isso que eu quis trazer esse tópico de existe assistente social de direita, porque é algo muito complicado da gente conversar sobre, né? Então, assim, existe assistente social de direita? Infelizmente existe, na teoria não deveria existir, mas existe porque tem pessoas que votam no Bolsonaro e em todas as coisas que ele prega. Mas, em contrapartida, não tem como você estar apoiando um cara que vai contra o seu trabalho, por exemplo, né? E outra coisa que eu acho melhor falar até em outro vídeo, que também é super polêmico, é a questão da religião dentro do serviço social nos dias atuais. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre isso, dando aqui minha cara a tapa, né? Pra falar sobre esses assuntos polêmicos. Mas enfim, isso é coisa para outro vídeo. E era mais isso que eu queria conversar aqui com vocês. E novamente, é uma conversa, então estamos aqui para colocar as nossas opiniões na mesa e refletir um pouco. E é basicamente isso que eu queria falar. Tem muita coisa assim que eu poderia estar falando sobre isso agora, mas eu tô fazendo esse vídeo falando mesmo, sabe? Eu não fiz nenhum roteiro sobre os pontos que eu quero abordar aqui com vocês, então acaba que eu posso estar me enrolando ou deixando de falar algumas coisas, mas enfim, eu queria jogar esse tema na roda e eu queria saber a opinião de vocês. Então, por favor, comentem aí, não tenham medo de comentar a opinião de vocês. Eu acho que é muito importante a gente tomar partido no sentido de não ficar em cima do muro, de ter as nossas opiniões concretas. E se a gente não tem a nossa opinião, tudo bem, mas é muito importante que a gente esteja construindo, que a gente vá e estude sobre temas importantes assim, pra gente ter uma opinião, né? Que eu acho que é muito importante a gente ter uma opinião, a gente ter um posicionamento diante dessas coisas que vêm acontecendo e que são muito graves. Possa ser que algumas pessoas falem, tipo, mas existe o eu profissional e o eu pessoal, sabe? Mas não tem como a gente separar isso, ainda mais quando você é assistente social. Eu nem sou assistente social ainda e eu já vejo que não dá pra separar, sabe, isso da informação. Mas é muito difícil a gente separar o profissional do pessoal, até porque o assistente social, ele trabalha com questões tão pesadas, sabe? Por exemplo, violência contra a mulher e tudo mais, que, não tem como você não ser atingido, ou você só ser atingido aqui no seu trabalho, e depois você vai pra casa e pronto, estou de boa, sabe? Então, era um pouquinho disso que eu queria falar com vocês, e eu estou aberta a opiniões. E eu quero deixar bem claro aqui, porque já me mandaram caixinha de pergunta lá no Instagram, falando tipo assim, não apoio isso, isso e isso, quer dizer que eu sou comunista? Não, gente. Comunismo, coisa para outro vídeo também que a gente tem que conversar sobre capitalismo, socialismo e comunismo, né? Temos muitos tópicos aqui para conversar. Mas eu vou falar aqui o que eu respondi, né, nessa caixinha de perguntas e que já veio se repetindo também outras vezes.
Só porque você não defende o capitalismo não quer dizer que você está seguindo outra vertente, que você é socialista ou que você é comunista. Se você está criticando o capitalismo, você está simplesmente criticando o capitalismo. Isso não quer dizer que se você não é isso, você é aquilo. Não vamos ficar colocando algumas coisas dentro de caixa, sabe? Ou você é aquilo, ou você é isso e ponto, acabou. Não, às vezes eu estou só simplesmente criticando o capitalismo e tudo bem, sabe? Ou, estou criticando o comunismo e tudo bem. Então, gente, é isso. Falei demais. Um beijo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no Insta e comenta aí a sua opinião, vamos conversar.